Saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste dia, vim apresentar mais um novo estudo. E esse estudo ele é voltado ao meu mestrado, qual estou concluindo. E é um tema ainda hoje bastante discutido, ainda muito cheio de controvérsias. E eu resolvi optar, dentro do meu mestrado, falar sobre angelologia, que, para quem não sabe, é o estudo dos anjos. Farei um estudo sistemático, graduativo. Serão estudos por parte, para você que está vendo este vídeo possa ter um pouco de conhecimento sobre este assunto, que não é de hoje. Creio que Deus ele vai iluminar a tua mente, teu entendimento. Peço que você, ouvinte, estudioso das Escrituras, e até mesmo você que está iniciando, sempre consulte primeiro as Escrituras, porque este é o livro, é o manual de fé de todo o cristão, de todo aquele que serve a Deus. É através dele que nós nos guiamos, nos baseamos. É claro que também existe pesquisa histórica, para que você venha complementar aquilo que as Escrituras ela vem nos ensinar. E eu queria começar falando um pouco do conceito geral sobre este tema, porque uma coisa as pessoas querendo aceitar ou não, ao nosso redor, há um mundo espiritual poderoso, populoso, cheio de recursos superiores ao nosso mundo, visível. Bons e maus espíritos passam em nosso meio de um lugar para outro, com rapidez, movimentos imperceptíveis. Alguns desses se interessam pelo nosso bem-estar, outros, porém, estão empenhados em fazer o mal para nós. E muitas pessoas até hoje questionam a existência de tais espíritos ou seres, quem são, onde se encontram e o que fazem. Vamos tentar aos poucos, como eu disse, por parte, porque é um estudo longo, extenso, mas para você que está fazendo teologia, mestrado especificamente sobre esta matéria, com certeza será algo enriquecedor para o teu currículo, para o teu conhecimento. E como eu disse, a palavra de Deus é a única fonte de informação que verdadeiramente merece confiança, que tem as respostas a estas perguntas, porque ela deixa claro que há classes de seres superiores ao homem. Esses seres habitam nos céus e formam o exército celestiais, inumeráveis companhia dos servos invisíveis do Deus vivo, a qual nós servimos. E esses são os chamados anjos de Deus, a qual estão sujeitos ao governo divino e tem um papel importante que desempenha e tem desempenhado na história da humanidade. E é esses que nós vamos estudar. Também quero trazer a atenção que também existem aqueles pertencentes à mesma classe de seres que anteriormente foram servos de Deus, mas que agora se encontram em atitude de rebelião contra o seu governo. É claro que a doutrina dos anjos segue logicamente a doutrina de Deus, pois os anjos são fundamentalmente os ministros da providência de Deus. É uma doutrina que nos permite conhecer a origem, a existência, a natureza, a queda, classificação, obra e destino dos anjos.
Eu considero a doutrina dos anjos fundamentalmente o estudo dos ministros da providência de Deus, porque são agentes especiais de Deus. Como em toda doutrina, a gente observa uma certa negligência muito grande nas igrejas e entre os teólogos, que chega a ser verdadeira rejeição. Considerado pelos estudiosos, amigos, contemporâneos, como a mais notável e difícil das matérias. Por isso, tem sido marco de implantação de grandes seitas e heresias no mundo atual. E eu queria trazer, a começar a inicializar após esse conceito geral que a gente trouxe aqui, 3 aspectos da negligência desta doutrina. Primeiro, irmãos, você que está vendo este vídeo, que desde o princípio do cristianismo, os gnósticos prestavam adoração aos anjos. E se você quer realmente confirmar isso nas Escrituras, você vê lá em Colossenses 2:18, no qual eu vou ler aqui a palavra de Deus, porque ela, como eu disse, é o nosso manual e vamos usá-la, a palavra de Deus. 2:18 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humilde e culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então se observa que já naquela época existia um grupo de gnósticos, de pessoas que já adoravam a anjos, e o apóstolo, ele escrevendo esta carta, ele chama a atenção com relação a isso aí. O interessante é que na Idade Média, não é? Naquele período, as crenças eram crenças absurdas que existiam, não é? Estudos cabalísticos, né? Estudos esotéricos e místicos ensinavam culto aos anjos por meio de bruxos sofisticados, modernos, sabendo que antes de tudo a existência e ministério dos anjos são fartamente ensinados nas Escrituras. Por isso, não podemos negligenciar os ensinamentos sagrados para você que está vendo este vídeo. Não é? Segunda evidência é a possessão demoníaca e a adoração a demônios de uma forma muito veemente em nossos dias. O próprio apóstolo Paulo parece travar uma grande luta naquela época contra a idolatria que considerava a adoração a demônios. Isso a gente pode encontrar, mais uma vez, vamos usar as escrituras sagradas, não é? Ali em 1 Coríntios, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10 de 1 Coríntios, né? Nós vamos encontrar esse texto que Paulo traz a atenção. Eu conto 10 do 19 ao 21. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrifiquem, não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então você observa aqui Paulo trazendo para a igreja de Coríntio essa instrução diante da cultura da época que se vivia. E nos últimos dias não é diferente. A gente vê adoração aos demônios, a ídolos, né? A gente vê aumentando bastante, conforme o próprio Apocalipse 9, 20 ao 21 fala. E essa negligência deixa de existir para dar lugar a um crescente pensamento sobre este assunto, principalmente do lado do mal. E a gente não pode, amigo, negligenciar essa doutrina. E terceira e última
é a prática acentuada do espiritismo, né, que tem crescido assustadoramente aí nos últimos dias, conduzindo homens, mulheres, crianças, né, pessoas de várias faixas de idade, a um caminho de trevas e cegueira espiritual. Porque a gente sabe que a obra de Satanás e dos espíritos maléficos atrapalhando o progresso da graça, né, nos corações do homem, da obra de Deus no mundo. Mas devemos ter, né, convicção de que somente a Deus é quem merece todo louvor e adoração. Vamos falar um pouco sobre os anjos, a doutrina dos anjos no mundo secular, na história, não é, da humanidade, não é? Histórias religiosas, arqueológicas, né? Mostra que quase todas as culturas do mundo aceitam a existência de seres sobrenaturais. E isso é algo evidente. Muitas sociedades não conseguiam fazer nem a distinção entre o bem e o mal entre seres. A gente observa que os egípcios já antigos, os egípcios, acreditavam em seres naturais, sobrenaturais, né, que controlavam todas as fases da vida. E isso não só no Egito, mas na Pérsia, na Babilônia, não é? Tinham essa crença com relação a isso aí. Uma cultura inteira voltada para a filosofia e ideias humanísticas. Os gregos antigos acreditavam em espíritos e a adoração dos mesmos fazia parte da sua vida diária, ao qual não vou entrar em profundos detalhes nesse momento, mas os romanos também observaram grande parte de outras religiões. E eles eram politeístas, adoravam também mais de um Deus, e muitas vezes incorporavam crenças de outras religiões às suas. Existe um grande homem chamado Jadis MacGregor, e ele escreveu um livro que fala sobre anjos, ministros da graça. Eu recomendo muito para vocês. O folclore popular, ele é repleto de alusões e espíritos, né, que foram trazidos com essas ideias ainda pelos antigos celtas, escandinavos, teutônicos e muitas outras culturas. Mesmo nas culturas mais orientais, como a gente observa hoje em dia, né? China, Japão, Coreia, anjos e demônios eram parte integrantes de suas religiões, como ainda hoje, né? E muitas vezes eles eram chamados, ou são chamados assim, de deuses, né? O interessante é que no Extremo Oriente, os espíritos eram considerados como seres humanos mortos, resultado na adoração de ancestrais, mesmo na adoração direta a anjos ou demônios. Veja que absurdo. Um certo teólogo de nome Alexander Hislop, ele fez um trabalho muito importante, interessante, já no século XVIII, quando ele traz uma conexão entre todas as religiões antigas. E ele foi comparando a crença, a adoração, né, os seres sobrenaturais de cada nação, de cada religião. E dentro desse seu relatório, a maior evidência do fato que aconteceu é que em alguns lugares, nos tempos antigos, havendo um relacionamento entre o reino natural, o reino sobrenatural, o que quer que tenha sido ainda influencia muitas pessoas nos nossos dias. Não é? Segunda coisa, queria falar sobre os anjos no decurso da história.
nas tradições pagãs, algumas das quais influenciaram os próprios judeus nos tempos posteriores. Os anjos eram às vezes considerados divinos e outras vezes fenômenos naturais. Eram seres que faziam boas ações em favor de pessoas ou eram as próprias pessoas que praticavam o bem. Tal confusão, esta era refletida no fato que tanto a palavra hebraica malak quanto a grega ângelos tem dois sentidos. Interessante, não é? Dois sentidos. O significado básico de cada uma delas é mensageiro. Então guarde isso. Anjo, na sua palavra original, malak, em hebraico, ele é mensageiro. Então, uma característica de anjos, ele é mensageiro de Deus. Mas este mensageiro, ele depende muito do contexto bíblico. Porque pode ser um mensageiro comum, humano, ou um mensageiro celestial, um anjo. Interessante que alguns, com base na evolução, né, fazem a ideia de anjo remontar ao início da civilização. E o conceito que vem surgindo, né, de anjo por ter evoluído nos tempos, né, primitivo, já emergindo ali, dizem que das cavernas e começaram a erguer os olhos aos céus. E a voz de Deus já não era rosnada na floresta, mas no estrondo do céu. Segundo essa teoria, desenvolveu-se um conceito de anjos que servissem à humanidade como mediadores de Deus. Né? E o conhecimento genuíno dos anjos, no entanto, veio somente através da onde? Da revelação divina, através da palavra de Deus. Como eu disse, irmãos, é uma matéria teológica, a qual estou desenvolvendo meu mestrado, querendo compartilhar, porque eu creio que o compartilhamento da informação, não defendendo aqui a fé, mas de fato o que está escrito nas Escrituras, né? Baseando de fato na palavra de Deus, que é o guia cristão. E eu tenho certeza que será muito enriquecedor esta matéria para você. Eu queria também trazer um pouco na visão da mitologia, né? Brevemente, rapidamente, para não estender muito. Ainda não iniciamos, ainda estou na introdução. Mas interessante que, posteriormente, os assírios e os gregos deram asas, irmão, alguns desses seres semidivinos que eles chamam, né? Por exemplo, Hermes tinha asas no calcanhares. Eros, o espírito voador do amor apaixonado, né? Tinha asa fixada aos ombros. Que lembra aquele... Também os romanos, né? Que inventaram o Cupido, né? O deus do amor. Que lembra aquele anjinho, né? Com o Cupido na mão. Ele atirava e onde acertasse, quem estivesse perto se apaixonava. Então daí você vê esse tipo de crenças surgindo, né? Platão, cerca de 427 a 347 mais ou menos de Cristo, também falava já de anjo da guarda. As escrituras hebraicas atribuem nomes somente a dois anjos. Gabriel, que foi aquele que iluminou o entendimento de Daniel, e o arcanjo Miguel, que é o protetor de Israel. Está lá em livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Depois você vai lá e dá uma olhada. Mas também guarde isso, é muito importante. Sempre que eu falar isso é importante, você vai lá na palavra, marca, escreve, para você decorar e aprender, na verdade. As escrituras só falam o nome de dois anjos somente. Fora disso, é heresia. Se você quer confirmar isso, o nome desses dois anjos, Gabriel e Miguel, um está lá em Daniel 9, 21 e 27, e Miguel, que é considerado o protetor de Israel, que nós vamos ver mais na frente, em Daniel 12, 1. Existem outros textos também no Novo Nascimento, quando um anjo, não é?
Gabriel vem trazer as boas novas a Maria, informando que ela estaria gestante. Mas a Bíblia não relata nenhum nome de outro anjo. Qualquer coisa fora da Escritura é importante, é heresia. Até porque, irmão, anjo não vem, o meu nome é tal, faço isso e faço aquilo. Isso já veio realmente de uma cultura que as pessoas criaram, não é? Interessante que, observe, o livro apócrifo de Tobias, não é? Inventou um arcanjo chamado Rafael. E esse anjo que repetidas vezes ajudou Tobias em situações difíceis. Mas realmente só existia um arcanjo, que quer dizer anjo principal, que é Miguel, né? Interessante que o filósofo judaico de Alexandria, no Egito, tratou os anjos como mediadores entre Deus e a raça humana. Os anjos são criaturas subordinadas e habitavam nos ares como os servos dos poderes de Deus, né? E eram almas incorpóreas, sendo totalmente inteligentes e tudo possuindo pensamento puro. Vamos agora nos aproximando um pouco mais. Queria falar agora nos primeiros séculos do cristianismo, não é? Porque durante o período do Novo Testamento, os fariseus acreditavam que os anjos fossem seres sobrenaturais que comunicavam a vontade de Deus de uma maneira muito frequente, não é? Os saduceus, todavia, influenciados pela própria cultura grega, diziam não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Para eles, os anjos não passavam de bons pensamentos e intenções do coração humano. Nos primeiros séculos, então, aí, né, depois de Cristo, os pais da igreja pouco disseram a respeito desse tema. Foi pouco discutido, apenas evidências de relatos, de aparecimentos, né, que tinham. E a maior parte da sua atenção era dedicada a outros assuntos, mais voltada à natureza do Cristo, né? Mas mesmo assim, todos eles acreditavam na existência dos anjos, porque as escrituras fazem referência a eles. Mas o importante é compreender a sua natureza, a sua origem, não é? Todos esses aspectos para não nos perdermos no mundo, né, de tanto misticismo, de tanta adoração a tanta coisa, substituindo o lugar de Deus, porque a palavra é clara, somente ao teu Deus adorarás, não a outros, não é? Interessante que eu queria trazer o pensamento de algumas pessoas daquela época, para que elas tinham com relação aos anjos, né? Primeiro que Inácio de Antioquia, por exemplo, foi um dos primeiros pais da igreja. Acreditava que a salvação dos anjos dependia do sangue de Cristo. Observe, interessante, não é? Orígenes declarou a impecabilidade dos anjos, afirmando que só foi possível a queda de um anjo, talvez se possível a salvação de um demônio. Semelhante posicionamento acabou por ser rejeitado pelos concílios eclesiásticos que existia devido a essa ideologia que ele tinha que um anjo poderia ser salvo. Existe outro pensamento também de Jerônimo, que acreditava que os anjos da guarda eram dados aos seres humanos quando no nascimento deste, ou seja, quando uma criança nasce, Deus envia um anjo da guarda lá para ficar lá com ele até seu último dia. Posteriormente também veio Pedro Lombardo, né? Acrescentou que um único anjo podia guardar muitas pessoas de uma só vez. Seguindo sequência, também Dionísio, o Areopagita, né? Ele contribuiu notavelmente para o estudo dos anjos, porque ele retratou o anjo como a imagem de Deus, uma manifestação da luz oculta, um espelho puro, brilhante, sem defeito, nem impureza ou mancha. Interessante. Que depois o grego magno atribuiu o anjo a corpos celestes. Isso é algumas perguntas de ideias de pensadores
que na época refletindo sobre um tema pouco discutido sobre isso, né? Eu queria aqui abordar algumas perguntas que estão sem resposta, porque no século ainda, século XIII, os anjos passaram a ser assunto de muita especulação. Era um tema bastante discutido naquela época, naquele período. Era um assunto novo, em verdade que não se tinha muito conhecimento, muito destrinchamento sobre este tema, não é? Então era bastante discutido entre os teólogos, os estudiosos da Bíblia que tinham acesso, né? E formularam perguntas para que dentro das escrituras pudessem ser esclarecidas, né? Por exemplo, de que se compõe um anjo, há mais de uma espécie de anjo. Quando os anjos assumem a forma humana, não é? Os anjos sabem quando é manhã, quando é entardecer, conhecem nossas intenções, têm capacidade de falar um com outros. Interessante que anjos também já foram bastante pintados e cultuados, não é? E interessante que dentro dessa ideia, né, que tem de ser cultuado, pintados, não é? Mas vamos adiantar um pouco. É uma aula, como eu disse, extensa. Será por fase, por etapas. Eu queria falar sobre variedade dos termos aplicados, não é? Aos anjos. Porque existem os termos genéticos usados para anjos. Geralmente indicam sua atribuição ou função. E relacionamos abaixo alguns destes aqui, né? Vamos falar de alguns, né? Para que você possa ter um pouquinho de entendimento, não é? Algumas palavras. Leitorgos, do grego, mishatim, em hebraico, algumas vezes usada como significado de anjo. Ela tem a ideia de servo ou ministro. Host, uma palavra hebraica, salvo. E essa palavra se estende a toda a formação de um exército celestial de Deus, não é? Um exército celestial de Deus, uma força militar que luta as batalhas e cumpre a vontade de Deus, né? Existe também espíritos, né? Traz essa ideia também. Também a ideia de vigias, né? Definimos como supervisores e agentes a serviço de Deus nos assuntos do mundo, né? Existe também a expressão Ben Elim, né? Os filhos poderosos, ou traduzido no Salmo 29:1 como poderoso. Isso é uma descrição de grande poder dos anjos ali, se referindo, né? Existe Ben Elohim, que já é os filhos de Deus. Define os anjos como uma determinada classe de seres. Este termo inclui também, amigos, Satanás. E Elohim, ela separadamente, em algumas vezes aplicada aos anjos. Ela muitas vezes retrata os anjos como uma classe de seres sobrenaturais de força mais elevada do que o homem. Quando os anjos aparecem a Jacó em Betel, ali, o termo usado ali é exatamente Elohim, não é? E existem outras expressões, né? Como estrelas, como um sacerdote, né? Por exemplo, sacerdote chamado de mensageiro ou anjo do Senhor, não é? Santos, seres celestiais, a pestilência, os ventos e as pragas, né? Paulo chamou seu espinho na carne de anjo, isto é, mensageiro de Satanás. Interessante, né? E, como eu disse, pastores da igreja, os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor, onde o livro de Apocalipse ele se refere, né, aos anjos da igreja, uma referência que ao mensageiro, ao portador, aquele que tem a responsabilidade de trazer o quê? A palavra de Deus, guiar o rebanho de Deus, não é? Interessante que mais na frente, Calvinho e Lutero tiveram também as suas ideologias dentro dos seus conhecimentos, né? A respeito desses excessos católicos romanos, o cristianismo reformado continua a ensinar que os anjos,
ajudam ao povo de Deus. E João Calvino acreditava que os anjos são despenseiros e administradores da beneficência de Deus para conosco. Mantém a vigília visando a nossa segurança e toma ao seu encargo a nossa defesa. Já Martinho Lutero, não é? Dizem que em muitas conversas, falam em termos semelhantes. Observou como esses seres espirituais criados por Deus servem à igreja e ao reino. Eles ficam muito perto de Deus e do cristão, estão em pé diante da face do Pai, perto do sol, mas sem esforço, vêm rapidamente socorrendo. Interessante que no período de pós-reforma, ou seja, na era do racionalismo, o que era de racionalismo? É na época da razão, do pensamento, aquilo que se pode ver, se pode tocar. E nesse período surgiram muitas dúvidas quanto à existência desses seres, né? Ensinamentos históricos aceitos, né, pela igreja, né, começaram a ser reexaminados. Com consequência, alguns céticos resolveram chamar os anjos de personificações de energia divina, ou princípios bons e maus, ou doenças e influências naturais. Então, esse período de pós-reforma aí influenciou, infelizmente, bastante a igreja com relação aos conceitos originais, não é? E existe hoje também, interessante, que já ali no período mais ou menos de 1918, não é, alguns eruditos judaicos começaram a encoar a voz, não é, afirmando que os anjos não eram reais, não é, irmãos? Disseram que eram desnecessários. Um mundo de leis e de processos não precisa de uma escada viva para levar da terra a Deus nas alturas. Mas graças a Deus que isso naquela época não abalou a fé cristã conservadora, que realmente crê no que a palavra de Deus ela revela. O consenso do cenário moderno, né, que fala, né? Dizem que o teólogo liberal Paul Tillich, ele postulou o conceito muito mais radical do período moderno. Considerava anjos, essências, não é? Ali, platônicas, emanações ali da parte de Deus. Acreditava que os anjos queriam voltar à essência divina, no qual surgiram para serem iguais a Deus. Não é? Existem Calbart, encorajavam uma abordagem mais cautelosa e sadia. O pai do neo-ortodoxia achava-se um assunto mais notável e difícil de todo. Ele realmente, quando estudava, ele reconhecia, né, o enigma do império, né, como avançar, né, sem ser precipitado naquilo que ele vai falar. Era um teólogo muito cauteloso, muito preocupado, crítico com relação a isso aí. E muitos outros que existiram, né? Existe um chamado Erickson, um teólogo já mais conservador, né? E ele procurou ser mais fiel às escrituras, né? A mais voltado. Vamos agora entrar, dando continuidade, e eu vou parar nesse ponto, com relação à doutrina bíblica dos anjos, falar algumas coisas, né? Porque é interessante, como eu disse, você adquirir um conhecimento diante de tanta coisa secular hoje, não é? É que você tem um entendimento. Muito, né, se tem escrito no mundo secular, religioso, acerca dos anjos, né? Explorando a credulidade de pessoas, né? Pessoas carentes, principalmente espirituosamente carentes, né? Pessoas supersticiosas, né? E estão induzindo, né, conceitos errados com relação a isso, com relação ao mundo espiritual, né? E eu agora quero começar a me aprofundar um pouco mais na etimologia ou conceito do termo. Não é a palavra portuguesa anjo, importante. Origem do latim angelos, que por sua vez deriva-se do grego angelos. Lembrem-se que no período do concílio, as escrituras elas foram traduzidas do hebraico para o grego, totalmente para o grego. E aí as palavras são outras, né? Mas observe que no termo hebraico, malak, seu significado básico é mensageiro. Então, para você estudioso da escritura, é sempre bom procurar a origem na palavra. A origem
lar, estudando a palavra original do hebraico, porque é dali que você vai ter verdadeiramente compreensão melhor daquilo que o texto ele quer trazer para nós, né? E essa palavra mensageiro é para designar, né, principados, poderes, tronos, dominações e autoridades. Aqui tem textos que a gente poderia ler, mas para ganhar tempo, se você depois quiser, como Colossenses 1,16, Romanos 38, né? 1 Coríntios 15, 24, Colossenses 2,15, não é? Os anjos, eles são mensageiros, os servidores celestiais de Deus, conforme Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, está aí, né? E a primeira coisa que devemos observar, Deus é o autor de todas as coisas, visíveis e invisíveis, não é? Portanto, o relato da obra da criação, está ali no livro de Gênesis, constitui o princípio e a base de toda a revelação divina. A Bíblia revela que o Deus nosso, não é? Ele é o Criador, o autor da criação. O apóstolo Paulo, ele destaca a pessoa de Jesus Cristo na qualidade de Criador, mas diz que todas as coisas são de Deus, o Pai. E diz que o Espírito Santo participa da obra da criação em harmonia perfeita com o Pai. E o Filho, conforme indicam lá, por exemplo, sei lá em Gênesis 1:2, façamos. Não é? Então, observe, Deus é o autor e criador de todas as coisas. Não é? A obra de criação foi feita por um ato livre da parte de Deus. Não é? A Bíblia deixa claro que Deus ele é autossuficiente e não tem qualquer relação de dependência de nada e de ninguém. Interessante que o próprio Deus, ele chega para Jó e disse: Jó, aonde tu estavas quando eu firmei, quando eu criei a terra? Jó não tinha resposta, por quê? Porque ele sabia que Deus ele é o autor de todas as coisas. E primeira coisa, segunda coisa, ou característica em relação a isso, é que a obra da criação teve um começo. A criação teve um princípio, tanto para os visíveis como para invisíveis, né? A prova irrefutável do ponto de vista bíblico está primeiro no versículo da Bíblia, no princípio que o Deus, os céus e a terra, está lá em Gênesis 1:1. Então a obra da criação foi somente de Deus. E a expressão no hebraico, Bereshit, literalmente significa começo. E o sentido dessa palavra é indefinido, sugere que a criação teve um início, um começo. Deus criou a matéria e a substância antes que nunca existiram. Veja a grandeza do nosso Deus. Ele cria a matéria sem antes existir. E já quanto à existência do mundo espiritual, o princípio é o mesmo, né? Estabelecido pela criação de Deus. Tudo do nada. Deus, ele é tremendo. Mas, continuando, né? Vou parar por aqui. A próxima darei continuidade e falarei sobre a sua existência dentro das Escrituras. Vamos ler alguns textos bíblicos, onde dentro das Escrituras ela traz essas referências. Vamos começar a nos aprofundar mais. Espero que a introdução um pouco, né, mais assim teórica, conhecimento, mas vamos aprofundar mais. Com certeza você vai ter realmente um prazer de aprender esse assunto. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você